E aí, pessoal, dando continuidade às nossas aulas de revisão de matemática, hoje a gente vai ver um pouco sobre funções de segundo grau, tá? Então, uma função de segundo grau é uma função que tem um termo que é x ao quadrado, tem um termo x e tem um termo constante, que eu vou falar que é x elevado a zero ou 1, e a gente tem a soma desses termos, tá? E eles podem estar multiplicados por constantes, A, B e C, que eu vou chamar, tá? Então, aqui a gente pode escrever só o C, não precisa do x elevado a zero, tá? Porque x elevado a zero é 1. Então, aqui a gente tem a forma mais comum de se escrever uma função de segundo grau, tá? X quadrado mais bx mais c. Tá? E é a mesma coisa que a gente viu para as outras funções. A gente pode montar um gráfico dessa função. Para montar um gráfico dessa função, obviamente, esses parâmetros precisam estar definidos, quem é A, B e C. Então, por exemplo, se a gente tem x quadrado mais 3x mais 2. Tá? Então, aqui, escolhi A igual a 1, B igual a 3, C igual a 2. E esse é o nosso f de x. E aí, para escrever o nosso gráfico, a gente precisa conhecer essa função em alguns pontos. Por exemplo, o ponto 0. Tá? Aqui no ponto 0, eu vou ter 0 ao quadrado, mais 3 vezes 0, mais 2. Isso aqui é igual a 2. Tá? No ponto 1, a gente tem 1 ao quadrado é 1, mais 3 vezes 1, né? Mais 2. Então, isso aqui dá 4, 5, 6. Tá? A gente pode pegar um ponto negativo, por exemplo, f menos 1. Aí a gente tem menos 1 ao quadrado, que é 1, tá? Então, menos 1 ao quadrado, mais 3 vezes menos 1, então fica menos 3, mais 2. Isso aqui vai ser igual. Menos 1 ao quadrado dá 1, com menos 3 dá menos 2, mais 2 dá 0. Isso aqui dá 0. Tá? E se eu pegar o f menos 2, a gente vai ter menos 2 ao quadrado, menos 2 vezes 3, então menos 6, mais 2. Tá? Isso aqui é 4. 4 menos 6 mais 2, isso aqui também dá 0. Então, vamos lá no nosso eixo do gráfico. Vamos marcar os pontos que a gente calculou até agora. Tá? Então, meus eixos x e y. Tá? Vou fazer alguns tracinhos aqui e alguns tracinhos aqui. Vamos marcar os pontos. O que aconteceu? Para o 0, a gente teve 2. Vou fazer aqui a tabelinha, né, que a gente costuma fazer. F de x, x e f de x. Quando x era 0, aqui a gente tinha 2. Quando x era 1, a gente tinha 6. Quando era menos 1, teve 0. E quando foi menos 2, teve 0. Então, em 0, eu tive 2. Em 1, eu tive 6. 6 é mais ou menos aqui. Em menos 1, eu tive 0. E em menos 2, teve 0 de novo. O que aconteceu? Isso aqui não é uma reta e aqui também esses dois pontos são juntos. Aqui não está tão claro, eu precisaria mais pontos para ver o que está acontecendo, né? Mas o que acontece é que isso aqui é uma parábola, tá? Que faz mais ou menos isso aqui. O ponto mínimo, obviamente, está no meio dos dois do zero, tá? É a decimétrica.
Então, vai estar aqui no meio. E isso a gente achou tudo pelos palpites, tá? Que a gente fez. Existem outras formas de achar isso, existem outros comportamentos que uma parábola pode ter. Uma parábola ela pode cruzar o zero, que nem a gente viu aqui, então tem dois zeros. Ela pode tocar o zero, então deixa eu fazer de outra cor só para não confundir. Por exemplo, de azul. Tá? Então a parábola ela pode tocar o zero. Aqui no meu caso não tocou, né? Mas vai ter um ponto só que é zero. Aqui no caso tiveram dois. Tá? Ela pode não tocar o zero nunca. Tá? Então aí não tem nenhum valor de x que o y é igual a zero. E ela pode também ter esses mesmos comportamentos, só que sendo negativa. Então ela pode tocar o zero sendo negativa, ela pode não tocar o zero sendo negativa, ou ela pode cruzar o zero e ter dois valores de zero sendo negativa. Tá? Eu tenho aqui alguns, deixa eu pegar aqui na folha, em que eu tenho algumas parábolas que a gente pode usar, algumas equações. Eu vou mostrar para vocês como que a gente pode resolver essas questões, né? Como a gente acha os zeros. Aqui foi no palpite, tá? Mas às vezes a gente vai querer achar o zero e não vai conseguir no teste. Então a gente vai ter que ter uma outra forma de achar o zero. Provavelmente vocês já ouviram falar na equação de Bhaskara, em que a gente acha o zero usando a equação de Bhaskara. Eu já resolvi um problema desses em outra aula também. E também tem formas de achar o mínimo, né? De achar exatamente esse ponto aqui, que é o que a gente chama de vértice, tá? Da parábola. E eu vou demonstrar tudo isso a partir de um método que chama um método de completando quadrados. Inclusive, a gente vai derivar a equação de Bhaskara desse método, ok? Então, primeiro, vamos assumir a função de x, a seguinte função de x. F de x é igual a x ao quadrado mais menos 5x mais 6. Tá? O que acontece aqui? Eu quero escrever isso da seguinte forma. Eu quero escrever isso da função x mais alguma coisa, vou chamar de, por exemplo, alfa, ao quadrado mais um beta. Tá? Deve existir uma forma de escrever isso aqui que seja igual a isso daqui. Tá? O que acontece quando a gente tem x mais alfa ao quadrado? Isso aqui é uma formulinha que é boa de saber de cor. Isso aqui é x ao quadrado mais 2 vezes alfa vezes x mais alfa ao quadrado. Tá? E aí tem o beta ali somando. Então, tudo que eu fiz é distributivo disso aqui. Sempre vai valer. É esse termo ao quadrado, mais esse termo ao quadrado, mais 2 vezes o produto deles. Tá? Se isso aqui fosse menos, seria esse ao quadrado, mais esse ao quadrado, menos 2 vezes esse por esse. Então, só trocaria o sinal aqui, tá? Esse aqui eu troco por menos, aqui eu troco por menos. Mas a gente quer que seja mais. E aí a gente pode dizer que alfa é negativo, tá? Em vez de dizer que o sinal aqui é menos. E o que acontece? Imagina que... Então, eu disse que eu quero escrever isso nesse formato. Já já a gente vai ver por quê. Porque é mais fácil de resolver se a gente tiver nesse formato. Eu vou mostrar por que é mais fácil de resolver. Aí o que acontece é o seguinte. Se eu expandir isso aqui, eu vou ter o x², que eu tenho aqui, né? E aí o meu termo multiplicando por x é esse aqui, 2αx. Tá? E aqui eu tenho menos 5x. Então, o que acontece? O meu 2α tem que ser menos 5. Tá? Ou seja, o meu alfa tem que ser menos 5 sobre 2. Então, sempre que eu quiser fazer isso,
o que eu vou fazer é pegar a metade desse cara aqui, tá? A metade do b, na verdade b é menos 5, tá? Eu vou pegar a metade do b e jogar aqui dentro. Então, eu vou falar que eu tenho x, aí o meu b é menos 5. Então, eu vou escrever menos 5 sobre 2 ao quadrado, tá? Agora, isso aqui vai me dar o meu x ao quadrado, aí vai me dar menos 5x, tá? Mas tem esse termo aqui, que é o alfa ao quadrado, né? Então, como eu estou somando esse alfa ao quadrado, eu vou subtrair ele de novo, para cancelar ele. Então, eu vou subtrair o menos 5 sobre 2 ao quadrado. Isso aqui vai me deixar com x ao quadrado menos 5x. E aí eu tinha esse 6 aqui, então eu tenho que continuar somando esse 6. Tá? Então, o que a gente fez? Eu tenho x ao quadrado mais bx mais c. Tá? Aqui o meu a é 1, tá? Isso é importante, o a é 1. E isso aqui virou x mais b sobre 2 menos b sobre 2 ao quadrado mais c. Tá? Chama completar ao quadrado essa técnica porque eu vou achar o termo que eu preciso para que isso aqui se torne um quadrado perfeito. Isso aqui, ao quadrado perfeito, dá isso aqui, e aí se eu subtrair algum valor, eu consigo transformar isso aqui num quadrado perfeito. Esse valor é o beta. Tá? Mas não precisa se preocupar com isso, a gente vai entender daqui a pouco. Agora eu consigo resolver essa parte daqui da minha equação. Tá? Isso aqui é igual a isso. E aí eu vou escrever de novo. Então, x menos 5 sobre 2 ao quadrado. Aí, menos, isso aqui ao quadrado vai ficar... esse sinal de menos vai virar mais quando for ao quadrado. O 5 vai virar 25 e o 2 vira 4. Tá? 5 sobre 2 vezes 5 sobre 2 é 25 sobre 4. Mais 6. Tá? Se você tem dúvida de fração, daqui a pouco eu faço um vídeo sobre fração e aí você vai poder relembrar como é que é multiplicação de fração, soma de fração, subtração de fração. Tudo isso vai ser relembrado em outro vídeo. Beleza? E outra coisa que tem sobre fração que é importante, para eu fazer essa soma desse número que é uma fração com esse que não é uma fração, eu vou transformar esse cara numa fração, multiplicando por 4 e dividindo por 4. Tá? Então, 6 vezes 4 dividido por 4 é a mesma coisa que 6. E 6 vezes 4 é 24, tá? Então, aqui em cima a gente tem 24. Aí a gente fica, então, com x menos 5 sobre 2 ao quadrado, menos 25 sobre 4, mais 24 sobre 4. E aí, isso aqui vai dar x menos 5 sobre 2 ao quadrado, menos 1 sobre 4. Tá? Então, essa foi a fórmula que a gente conseguiu, em que esse meu alfa aqui é menos 5 sobre 2 e o meu beta é menos 1 quarto. Tá? E o que a gente vai tirar disso aqui? Olha só, por que a gente escreve nessa forma? O que acontece com esse termo aqui? Esse termo está elevado ao quadrado. Tá? Então, isso significa que ele é sempre maior ou igual a zero. Tá? Nenhum número ao quadrado, com exceção dos números imaginários, que a gente não está vendo ainda, nenhum número ao quadrado é negativo. Tá? Então, esse número aqui, ele tem que ser positivo. Se x menos 5 sobre 2 for negativo, por exemplo, se x é igual a zero, eu tenho menos 5 sobre 2 ao quadrado, que a gente já viu que dá mais 25 sobre 4. Tá? Aqui ficou o sinal de menos porque tinha um sinal de menos aqui, tá? Mas o menos 5 sobre 2 ao quadrado dá mais 25 sobre 4. Então, se esse número é maior que zero,
o menor valor que esse cara pode ter é 0. Tá? Então, exatamente quando x for 5 sobre 2, esse cara aqui vai ser 0. Então, o que acontece com f de x quando x é 5 sobre 2? A gente vai ter 0 menos 1 sobre 4, tá? Que é igual a menos 1 sobre 4. Esse também, como esse é o menor valor que esse cara pode ter, e esse cara aqui sempre tem o mesmo valor, então menos 1 sobre 4 é o menor valor que f de x pode ter. Tá? Então, o que significa o menor valor? Significa que é o meu ponto aqui da minha parábola. Então, esse cara aqui, se eu tiver um eixo aqui, eu já sei que ele está embaixo do eixo e que ele vale menos 1 sobre 4. Quando que isso acontece? Quando x é igual a 5 sobre 2. Tá? Então, eu obtive as coordenadas do meu vértice. Tá? Sendo que esse aqui, né, o meu alfa era menos 5 sobre 2, né? Então, aqui é menos o alfa, esse cara aqui é menos o alfa, e esse cara aqui é igual ao beta. Tá? Então, foi isso que a gente chegou. Outra coisa, então, por isso, essa fórmula de escrever é uma fórmula que a gente já tira direto. Esse aqui, menos esse cara aqui, é a posição em x do vértice, e esse cara aqui é a posição em y do vértice. Outra coisa que a gente pode fazer, eu tenho que f de x é igual a... x menos 5 sobre 2 ao quadrado menos 1 quarto, certo? Essa é a minha função. Eu quero achar agora os zeros da função, quero achar esses pontos aqui. Isso acontece quando y é igual a zero, né? Então, eu vou falar aqui, que isso aqui é igual a zero. Então, esses são os zeros da minha função. Então, eu vou dizer, o que eu vou fazer? Eu vou passar esse cara aqui que está subtraindo, eu vou passar somando do outro lado. E aí a gente fica com x menos 5 sobre 2 ao quadrado é igual a 1 quarto. Eu vou tirar a raiz agora dos dois lados. Como esse cara aqui é positivo, eu posso tirar a raiz dele. Né? Então, isso significa que a minha função tem zeros. Se esse cara aqui fosse negativo, eu não poderia tirar a raiz, significava que a minha função não cruzava o zero. Ok? Então, eu vou tirar a raiz disso aqui, vai ficar x menos 5 sobre 2 é igual a mais ou menos, sempre que eu tiro a raiz, eu tenho que lembrar que pode ser um número negativo aqui, tá? Então, mais ou menos a raiz de 1 sobre 4. Tá? A raiz de uma divisão pode ser a raiz de cada um, tá? Então, isso aqui pode ser escrito como mais ou menos raiz de 1 dividido pela raiz de 4, que é mais ou menos 1 sobre 2. Tá? Raiz de 1 é 1, raiz de 4 é 2. Então, a gente ficou com duas soluções possíveis para os meus zeros. Então, uma solução é x menos 5 sobre 2 é igual a mais meio. E a outra solução é x menos 5 sobre 2 é igual a menos meio. Tá? Então, essa é a minha solução 1, essa é a minha solução 2, tanto faz, qualquer um, qualquer dois. Então, vamos agora resolver qual o valor de x nesse caso. Eu passo 5 sobre 2 para lá. Aqui também eu vou passar o 5 sobre 2 para lá. Tá? Como ele está subtraindo aqui, é menos 5 sobre 2, ele vai passar somando do outro lado. Então, nesse caso, eu fico com x é igual a meio mais 5 sobre 2. E a soma de frações, eu somo em cima e embaixo, continua igual. Isso aqui me dá 6 sobre 2, que é igual a 3. E nesse caso aqui, eu tenho x é igual a menos 1 sobre 2 mais 5 sobre 2,
isso aqui vai me dar 5 menos 1, 4 sobre 2, que é igual a 2. Então, achei as raízes e não precisei da fórmula de Bhaskara, tá? Então, o método de completar o quadrado, esse método de transformar isso aqui nisso aqui, tá? Ele serve também para achar as raízes da equação. Mas a gente fez isso para alfa igual a 1, tá? Vamos fazer isso para um alfa diferente de 1, que vai ser um pouquinho mais complicado, mas a gente consegue fazer, tá? Então, vou usar minha folha de novo. Vou falar uma nova função aqui, que é igual a menos 2x² mais 7x menos 3. Estou usando minha folha só para ter aqui uma equação que tem soluções, tá? Que tem soluções reais. Então, o que eu vou fazer agora? Primeiro de tudo, eu sei resolver quando isso aqui é igual a 1, tá? Então, eu vou dividir todo mundo por menos 2. Ou seja, eu vou botar um menos 2 em evidência aqui, tá? Para fazer isso, então, antes de fazer isso, eu vou simplificar, vou fazer assim. Opa, aqui era menos 3. Eu vou multiplicar e dividir todo mundo por menos 2. Então, eu vou falar, aqui é menos 2x², aqui eu não preciso fazer isso. Aí, o meu 7, eu vou multiplicar por menos 2 e vou dividir por menos 2, tá? E a mesma coisa, aí tem um x aqui, e aí eu tenho menos 3, eu também vou multiplicar por menos 2 e dividir por menos 2. Então, o que acontece aqui agora? Eu vou botar menos 2 em evidência. Então, vai ficar menos 2, ou seja, ele está multiplicando todo mundo. Aí eu tenho x² mais esse menos 2 aqui foi para fora, tá? Então, eu tenho 7 dividido por menos 2, que eu posso dizer que é menos 7 dividido por 2. Então, menos 7 dividido por 2, x, né? E aqui eu tenho menos 3 dividido por menos 2, vai ficar mais 3 dividido por 2. Ok? E esse menos 2 está aqui fora. Então, foi isso que eu cheguei. Agora, essa parte daqui, a gente sabe o que a gente precisa fazer para completar o quadrado. Então, eu vou deixar o meu menos 2 aqui fora, ele continua existindo. Eu vou completar o quadrado desse cara daqui. Como que a gente fez? Primeiro, a gente pegou o x² e falou que era x menos a metade desse termo aqui, né? Era mais, né? Só que esse cara aqui é negativo, então vai ficar menos 7 sobre 4 ao quadrado. Ok? E aí a gente vai pegar o menos 7 sobre 4 e vai subtrair ele elevado ao quadrado. Então, menos 7 sobre 4 ao quadrado. Foi os mesmos passos que a gente fez lá em cima, tá? Dividiu esse cara por 2, então ele virou menos 7 sobre 4. E a gente elevou esse menos 7 sobre 4 ao quadrado aqui e subtraiu do valor total para isso aqui ficar x² menos 7x sobre 2. E aí tem ainda o mais 3 sobre 2. E agora, isso daqui a gente consegue resolver, tá? O 7 ao quadrado, né? 7 sobre 4 ao quadrado, o menos vai virar mais quando for ao quadrado. É o quadrado de cima e o quadrado de baixo, então isso aqui dá 49 dividido por 16, tá? E esse cara aqui, para ficar dividido por 16, eu multiplico em cima e embaixo por 8. E aí vai ficar mais 24 sobre 16, tá? Aqui eu tenho menos, esse sinal de menos aqui. E aqui a gente tem o x menos 7 sobre 4 ao quadrado e tudo isso multiplicado por menos 2.
E aí agora é só fazer essa soma daqui, né? Então, x menos 7 sobre 4 ao quadrado, menos 25 sobre 16. E isso aqui já resolve uma parte do meu problema, tá? Eu vou agora voltar o menos 2 lá para dentro. Vou explicar por que eu vou voltar o menos 2 para dentro. Porque eu quero saber, quando isso aqui for zero, isso aqui vai ser menos 25 sobre 16, mas o meu f de x vai ser menos 2 vezes isso aqui. Tá? Então, eu fico com menos 2 vezes o x menos 7 sobre 4 ao quadrado. E aí, o menos com o menos vai ficar mais. E aí, o 25 sobre 16 vezes o 2, ele vai dar 25 sobre 8. Tá? Ou 50 sobre 16, que é a mesma coisa que 25 sobre 8. Ok? Então, isso aqui é o meu f de x. Essa é a forma que a gente chegou no f de x. Lembrando que esse cara aqui só pode ser maior ou igual a zero. Então, não importa se eu multiplicar por menos 2, se eu multiplicar por menos 2, então esse cara aqui vai ser menor ou igual a zero, tá? Porque se esse cara aqui for positivo, quando eu multiplicar por menos 2, ele vira negativo. Então, esse sinal de menos aqui faz com que o maior valor possível que eu obtenha seja quando esse cara for igual a zero. Todos os outros valores vão ser menores do que isso, tá? E o maior valor possível vai ser 25 sobre 8. Então, quando eu tiver o meu eixo ali, eu sei que quando x for 7 sobre 4, então x vai ser 7 sobre 4, esse termo vai dar zero, ou seja, então está nesse quadrante aqui. Eu vou dizer que aqui é o 7 sobre 4. Tá? O y vai ser 25 sobre 8, aqui é positivo, 25 sobre 8. E eu sei também que esse é o maior valor que pode acontecer. Então, a minha parábola está virada para baixo. Tá? Então, vai ser uma coisa assim. Tá? Então, aqui é o meu máximo. Beleza? Os valores dos zeros, eu passei aqui qualquer um, mas a gente tem que calcular. Tá? E aí eu deixo como desafio para vocês calcular quanto que vale x quando isso aqui é igual a zero. Beleza? Não é difícil, fica como desafio aí para vocês. Mas antes disso, antes de terminar esse vídeo, eu quero resolver um último problema, que é o meu problema genérico. Eu vou dizer que eu vou completar quadrado, só que sem usar valores. Eu vou falar que o meu f de x, ele é ax quadrado mais bx mais c. Tá? E a gente vai resolver agora esta equação aqui, completando quadrados, e a gente vai ver o que vai acontecer. Primeira coisa, eu vou dividir todo mundo por a. Né? Eu vou falar que eu tenho ax quadrado mais a vezes b dividido por a vezes x. Tá? Tanto faz esse a que eu estou dividindo aqui, eu posso dividir todo mundo, eu posso dividir o b, eu posso dividir o x, tanto faz, porque não importa a ordem. Eu posso primeiro dividir o b por a, depois multiplicar por a, ou eu posso dividir o x por a, multiplicar por b e multiplicar por a, tanto faz quem eu faço primeiro. Não tem ordem essas operações, porque produto e divisão têm a mesma ordem, mesma importância. Então, tanto faz quem que eu divido o A. Se é todo mundo, porque eu multipliquei primeiro e depois dividi por A, ou se é só o B, porque eu primeiro dividi o B por A e depois multipliquei. Ok? Então, o C também vai ficar A vezes C dividido por A. E agora está todo mundo multiplicando A, a gente põe o A em evidência, que nem a gente fez com o menos 2. Então, fica B sobre A x mais C sobre A. Ok? Qual que é o próximo passo? É fazer o completar quadrado. Então, a gente tem aqui
o A tem evidência, essa parte aqui a gente sabe como completar o quadrado, né? A gente vai fazer isso aqui ser x mais b sobre a dividido por 2, que é b sobre 2a, ao quadrado. Aí eu vou subtrair esse cara daqui, né? Então eu vou fazer menos b sobre 2a ao quadrado mais c sobre a. Ok? Isso tudo aqui é igual, né? Ok, então vamos continuar. Isso aqui vai ser igual a vezes x mais b sobre 2a. Essa parte aqui a gente não vai mexer. Quem a gente vai mexer é esses caras daqui. Então, esse cara daqui vai ficar b ao quadrado, que é o quadrado aqui de cima. E aqui embaixo, 2a ao quadrado vai ficar 4a ao quadrado. Tá? E esse cara daqui, para eu ter 4a ao quadrado, eu vou multiplicar por 4a em cima. Então, vai ficar 4ac. E vou multiplicar por 4a embaixo. Como já tem um a, vai ficar 4a ao quadrado embaixo. Ok? E aí, isso aqui vai ser igual a vezes x mais b sobre 2a ao quadrado. E aqui eu vou deixar o 4a ao quadrado em evidência, tá? Então fica... posso botar menos todo mundo, e aí esse cara tem que mudar para menos, porque menos com menos vai dar mais. Eu posso botar mais todo mundo e botar esse cara aqui como negativo. Então é isso que eu vou fazer. Vou falar mais, aí essa fração aqui, que é 4ac menos b ao quadrado, dividido por 4a ao quadrado. Ok? Então, essa foi a fórmula que a gente chegou, completando o quadrado. Então, eu sei que isso aqui vai ter o vértice quando x for igual a menos b sobre 2a. Tá? Isso aqui é o x do vértice. Então, sempre que eu quiser saber qual que é a posição em x do vértice, tudo que eu preciso fazer é menos b dividido por 2a. Tá? A gente pode ver nesse exercício aqui, a gente tinha 7 e menos 2, né? Se eu pegar menos b é menos 7, 2a vai dar menos 4, então eu vou ter menos 7 dividido por menos 4, que dá 7 sobre 4, a posição do x do vértice. Tá? Mesma coisa valia para esse exercício daqui. Tá? Menos b é 5, o a é 1, então menos 5 sobre 1, então 5 sobre 1, então o vértice é sobre 2a, desculpa. Então 5 sobre 2 fica o meu vértice. Tá? E o y do vértice é essa fórmula aqui, mas essa fórmula aqui é um pouquinho mais complicada de resolver do que menos b sobre 2a. Menos b sobre 2a é muito mais fácil. Então, às vezes, é mais fácil, se eu calcular o x, como que eu posso saber o y? Eu jogo o x que eu descobri aqui. Tá? Então, por exemplo, eu sei que a minha posição é 7 sobre 4. Então, eu vou calcular quem é o f de 7 sobre 4. Tá? E aí você joga menos 2 vezes 7 sobre 4 ao quadrado, mais 7 vezes 7 sobre 4, menos 3. E isso vai te dar exatamente o y do vértice. Beleza? Então, essa fórmula aqui é uma fórmula importante da gente saber de cor. Tá? Ou, então, saber resolver o problema por completar quadrado. Tá? E vamos continuar aqui. Então, aqui a gente já resolveu o problema. Então, aqui está o x do vértice. E aqui está o meu y do vértice. Na verdade, o meu y é multiplicado por a. Tá? Então, isso aqui vezes isso aqui é o meu y do vértice.
E agora a gente vai calcular quando f de x é igual a zero. Tá? Então, o que acontece? Eu vou assumir que a é diferente de zero, então eu posso ignorar o meu a, porque eu tenho a vezes alguma coisa é igual a zero. Como é uma equação de segundo grau, o meu a não é zero, então eu vou dividir por a. Né? Eu divido por a aqui e aqui. E zero dividido por um número diferente de zero continua sendo zero. Tá? Então a gente fica só com essa parte daqui. Então eu vou falar que eu tenho x mais b sobre 2a ao quadrado mais 4ac menos b dividido por 4a ao quadrado é igual a zero. Tá? E aí eu vou passar esse cara para o outro lado. Então vai ficar que x mais b sobre 2a ao quadrado é igual a menos isso aqui, tá? Eu vou escrever como sendo b menos 4ac sobre 4a ao quadrado, tá? Porque b menos 4ac é a mesma coisa que menos 4ac mais b. Se eu passasse isso aqui subtraindo do outro lado, o 4ac ia ficar negativo e o b ia ficar positivo. Então eu inverti a ordem para ficar mais simples. E agora eu vou tirar a raiz dos dois lados. Eu vou falar que x menos x mais b sobre 2a é igual a... Como eu tirei a raiz, eu vou botar mais ou menos a raiz de b menos 4ac dividido por 4a ao quadrado. Isso aqui é igual a mais ou menos a raiz de b menos 4ac dividido pela raiz de 4a ao quadrado, que a gente sabe que é 2a, tá? Porque 2a vezes 2a é 4a ao quadrado. Então, eu tenho aqui que x mais b sobre 2a é igual a isso, eu vou passar o b sobre 2a subtraindo do outro lado. Então, x é igual a menos b sobre 2a mais ou menos a raiz de b menos 4ac dividido por 2a. Tá? E aí, por último, eu vou deixar isso aqui escrito dessa forma. X é igual a menos b mais ou menos a raiz de b menos 4ac, tudo isso dividido por 2a. E essa aqui é a famosa fórmula de Bhaskara. Tá? Então é daí que vem a fórmula de Bhaskara. Últimas coisas que eu quero falar para vocês. Sempre que vocês tentarem resolver essa raiz e não tiver solução, porque isso aqui dá negativo, então significa que eu não cruzo o zero. Se essa raiz for igual a zero, então eu tenho menos b mais ou menos zero dividido por 2a. Então, como isso aqui dá zero, significa que tanto faz esse sinal de mais ou menos. Eu tenho uma única solução para x, que é x é menos b sobre 2a. Tá? Que é exatamente a posição do vértice. Então, o meu y vai ser zero, porque isso aqui é o zero. Isso aqui é para calcular o zero. Tá? Eu estou querendo calcular o x quando o y é igual a zero. Então, isso significa que eu tenho uma única solução de x que o y é igual a zero. Significa que o meu vértice é exatamente essa solução. Tá? E se essa raiz for negativa, né? Se for negativa, quer dizer que eu não tenho nenhuma solução. E se ela for positiva, então eu tenho duas soluções. Então significa que o meu problema cruza aqui o meu eixo. E outra coisa que a gente viu é que o meu A está multiplicando isso aqui. Né? Esse termo aqui, ele é sempre positivo. Então o que vai determinar... porque ele está ao quadrado, né? O que vai determinar se a minha parábola é assim ou é assim é o A que está multiplicando esse termo. Então, se o A for negativo, a minha parábola é para baixo. Se o meu A for positivo, a minha parábola é para cima. Então, olhando os dois exemplos que a gente resolveu,
Nesse aqui, o A era menos 2. Então, a parábola era para baixo. No outro exercício que a gente resolveu, o A era 1. 1 é positivo. Então, a parábola é para cima. Tá? Eu sempre falo para os meus alunos que é a carinha que você faz quando você vê o seu saldo no banco. Se o seu saldo é positivo, a sua carinha é feliz. Se o seu saldo é negativo, a sua carinha é triste. Beleza? Então, é isso aí. Espero que tenha ajudado. Espero que vocês estejam entendendo, que isso ajude a resolver os exercícios de equação de segundo grau. Hoje a gente resolveu Bhaskara, deduziu Bhaskara, né? Então, aumenta um pouco nossa compreensão sobre equações de segundo grau. Tá? Eu sugiro que vocês façam bastante exercícios, experimentem essa técnica de completar quadrado, tentem resolver vários exercícios com essa técnica e se tiverem dúvida, comentem aqui no vídeo, beleza? Eu estou respondendo perguntas, para qualquer comentário aí que vocês mandam eu respondo, tá? E não se esqueçam de dar um joinha no vídeo que me ajuda também. Isso aí, até o próximo vídeo.